Muita gente me perguntando o que houve. O que houve com o seu braço, pastor? O que houve? Eu fui pegar o meu bebezinho, que hoje está com 56 dias de vida. E aí a minha esposa falou, não, coloca o lixo fora. Vamos, antes de colocar ele para dormir, deixar o lixo lá fora, que amanhã passa cedinho. Peguei 2 sacos de lixo pesados, segurei de um lado com a mão e do outro com a outra. Na escada para descer, precisava colocar um saco para frente, o outro para trás. Sem conseguir se apoiar nem segurar, fiquei com o braço para frente e com o braço direito segurando para trás o saco de lixo. Havia chovido e o 3º degrau estava molhado e eu não vi. Quando eu pisei no 3º degrau, só acordei e percebi quando cheguei lá embaixo. Sacos de lixo rasgado, meus braços cortados. E ao tentar levantar, eu percebi que meu ombro não estava no lugar. Para olhar para o ombro, a gente precisa fazer esse movimento. Eu olhei meio que para frente e o ombro ainda estava aqui na minha frente. Saiu daqui e ficou aqui. Com sangue quente ainda não estava doendo. O grito foi de aflição em ver o ombro totalmente fora do lugar, né? Minha esposa correu, quando viu, começou a chorar. Ligou para o meu pai, ligou para o meu irmão, ligou para o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros foi quem me levou para o hospital. Mas antes do corpo de bombeiros chegar, o sangue ainda quente, no desespero eu gritei para minha esposa, pega o celular. Ela achando que era para ligar para alguém, eu falei assim, procura no YouTube como colocar o ombro de volta. Eu literalmente estava em estado de choque, não sabia o que estava falando, né, irmãos? Cheguei no hospital, o médico falou, olha, isso é muito perigoso. Se não quebrou na saída, pode quebrar na volta, seu ombro está completamente fora. Eu nunca vi uma lesão tão esquisita. Ele está fora e está para frente, está torto. Vamos fazer aqui a manobra. O bombeiro me colocou na sala do médico, mas como era no hospital particular, meu irmão ficou lá tentando aprovar o plano de saúde. Aprovou o raio-x, aprovou a medicação, aprovou tudo, e ninguém sabe por que não aprovou colocar o ombro de volta. O médico saiu para conversar com meu irmão, eu fiquei na sala sozinho, né? Vocês estavam vendo como ia fazer, tinha dado em torno de R$700. Falei, paga, preciso colocar meu ombro de volta. Estava doendo muito e já ia para 2 horas fora de lugar e a lesão fica mais séria quando demora a colocar de volta. Irmãos, eu me perguntava a cada segundo por que isso tinha acontecido. Eu estava triste, eu estava frustrado, eu estava bravo, estava nervoso com o plano de saúde, estava nervoso comigo mesmo, estava nervoso com a água na escada. Eu tinha 1,5 milhão de motivos para reclamar. Mas enquanto eu estava nervoso dentro daquele consultório, sozinho, sem camisa, porque o bombeiro rasgou minha camisa, e isso me deixou mais nervoso, eu sem camisa lá, eu comecei a pensar, e se eu caio daquela escada com meu filho no colo? E se é os meus filhos que caem e eu estou no hospital com uma lesão pior? E se eu quebro a coluna, e se eu quebro o pescoço, se eu não volto a andar? Enquanto eu fui vendo que o quadro poderia ser pior, eu comecei a chorar e a agradecer a Deus. Deus, obrigado, mas obrigado. E enquanto eu agradecia a Deus pela sua grandiosidade, pelo seu poder, pela sua majestade, por enquanto Ele é maravilhoso, poderoso, enquanto eu agradecia e chorava, eu chorava daquele choro que você soluça e o ombro fica pulando. A cada pulo que meu ombro dava enquanto eu chorava, ele voltou para o lugar, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu irmão chegou com o médico, falou assim, vai dar para pagar? O médico olhou para mim, meu irmão olhou para mim e falou, ué, seu ombro voltou para o lugar? Tiramos mais um raio-x, o ombro perfeito no lugar. Ele falou assim, que bênção. O médico disse, que bom, porque estava tão esquisito que na manobra poderia trincar ou acontecer alguma coisa, mas que bom que aconteceu esse milagre aí, voltou para o lugar. Agora é só o tempo para tratar a luxação, né? Muscular. Mas isso aqui é bom para a gente quietar, refletir melhor, prestar mais atenção na vida, porque a pressa passa e fica a lição de que a vida é um sopro
e é Deus quem nos sustenta, e se estamos vivos, é o maior motivo para agradecer. Amém ou não amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Estaremos refletindo nessa manhã sobre o texto bíblico, sobre o tema Quebrando o Orgulho, Liberando o Chamado. Lições de Uzias e Isaías para uma vida de propósito. Está escrito assim na Bíblia Sagrada: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, Senhor, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer amém? O texto bíblico que temos em mãos, citado já essa manhã pelo pastor André, traz uma reflexão profunda sobre o momento em que nos encontramos com Deus. O texto inicia-se dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias. Essa citação vai além de um detalhe cronológico, porque estamos falando de um momento que era crucial para aquele povo. A nação estava desesperada. A nação estava insegura. Quando falamos do rei Uzias, estamos falando de um rei que reinou por volta de 56 anos. Um homem que era extremamente inteligente e iniciou o seu reinado aos 16. Era um camarada que trouxe para aquele povo segurança, avanço, prosperidade, que trouxe para aquele povo paz. Ele era tão bom, mas tão bom, que um dia ele se olhou no espelho e disse: não tem ninguém melhor que eu, e não há nada que eu não possa fazer. Ele era inteligente, ele era sagaz, ele era esperto, ele era incrível. Com toda a sua intelectualidade, um dia ele olhou e disse: quer saber? Eu sou capaz e suficiente para oferecer adoração a Deus, não preciso desses sacerdotes. Ele pegou um incenso, foi até o templo, acendeu incenso para adorar o Senhor. Foi advertido pelos sacerdotes. Cerca de 80 sacerdotes cercaram ele, disseram: para, está doido? A sua missão é outra, e você tem prosperado em sua missão. Deixe que nós venhamos a cumprir a nossa missão e o nosso chamado. Não é o seu chamado, não está sob sua alçada, não é para você fazer. Ele esbraveja. A Bíblia vai dizer que ele fica revoltado. O texto está em 2 Crônicas, no capítulo 26. A Bíblia vai dizer que ele, estando fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E corrompido, ele avança naqueles sacerdotes para fazer aquilo que ele queria fazer, acender o incenso. E
na mesma hora, a lepra aparece em sua testa. E ele, acometido pela lepra, é retirado do meio do arraial. A lei dizia que todo leproso deveria ficar fora do arraial, longe do povo, e é lá que ele fica. De lá, isolado e solitário, ele dá ordens ao seu filho Jotão, e ele vai ensinando o seu filho de longe como reinar. Mas no ano em que morre o rei Uzias, a nação tem só uma certeza: falta de certeza, insegurança total sobre um futuro. A Bíblia vai dizer que quando o justo governa, o povo se alegra. E no período em que ele era justo, no período em que ele não estava soberbo, o povo estava muito alegre. Mas olhando para a história de Uzias, eu vejo o cumprimento da palavra do Senhor que diz que a soberba precede a queda. E percebo aqui que esse capítulo, apenas os 8 primeiros versículos, já nos traz uma reflexão profunda sobre uma vida com Deus. Um homem que tinha tudo para encerrar os seus dias de majestade, com perfeição, se perde em seu próprio orgulho e soberba. E percebendo a besteira que havia feito, agora tarde demais, ele está longe, morre longe, o povo enlouquece e em desespero entra. Estão todos refletindo sobre e agora, o que será de nós? E em meio a toda essa incerteza, essa crise nacional, Isaías vai orar. Ele vai ao templo orar. Perceba que a situação em qual o povo está envolvido, inclusive Isaías, é uma situação de apreensão. Não é de conforto, não é de tranquilidade. Todos, ao ajoelhar-se, eles oram clamando a Deus por ajuda e por socorro. Pai, nos ajude, porque não sabemos o que será de nós no futuro. O trono agora está fraco, o trono agora está fragilizado, o reino está enfraquecido. Mas é nesse momento, é com essa sensação e esse sentimento de trono enfraquecido, e o Brasil passa por isso, ao observar os anos de ascensão que passamos econômica, e agora anos de queda, a queda livre economicamente falando. Há um susto coletivo sobre o que será de nós, quem poderá nos ajudar. E é essa sensação, é esse sentimento que Isaías tem no peito ao ajoelhar-se. E agora, quando ele começa a orar, ele tem uma visão que fala profundamente ao nosso coração. É como se o céu estivesse dizendo para ele assim: Isaías, dá uma olhada para o trono, porque no trono está sentado o Senhor dos exércitos, no alto sublime trono, e as suas vestes enchem o templo. E existem serafins que estão cantando para ele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então o sentimento é: o que será de nós? Nosso reino está enfraquecido porque o nosso trono está fraco. E eles estão olhando para a sua situação terrena, enquanto Isaías tem a oportunidade de olhar e ver que enquanto o mundo está desesperado pela fragilidade das suas escolhas e tropeços, haverá sempre um Deus que nunca perde o controle de nada, e é o Deus que está acima do trono, e é o Deus que guia a nossa vida. Para que desespero, temor? Para que sombra de dúvida? Para que complicações? Por mais que o mundo esteja de cabeça para baixo, o nosso Redentor vive, e o seu povo vive debaixo da sua graça e da sua glória. A certeza de que Ele segura nas mãos do seu povo faz com que nós tenhamos dias de paz e de certeza de que Ele é suficiente para reinar sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Diante de toda essa situação, agora Isaías está encantado, porque não há, e não tem jeito, não há condições de estar diante de Deus sem ser impactado pela sua glória, observando uma imagem tão maravilhosa. Aconteceu com Pedro também. Ele foi chamado por Jesus com mais 2 discípulos para se retirassem, e quando se retiram em oração, uma nuvem cobre aquele lugar. Eles ficam encantados com a manifestação da glória de Deus, e Pedro diz: Senhor, vamos construir barracas e ficar aqui para sempre.
porque não tem lugar melhor do que a presença de Deus. Eu não sei você, mas quando saio de casa com uma única certeza: estou indo para a casa de Deus buscar ao Senhor na presença dEle. A igreja não é um clube social, a igreja não é um lugar de encontrar amigos, a igreja não é lugar, embora aqui tenhamos a oportunidade de reencontrar os amigos, conversar, até almoçar depois do culto, quando entramos aqui, nós se desligamos de tudo, de todas as nossas desculpas, de todos os nossos medos, de todas as nossas fragilidades, e se ligamos a um Deus que é sobre todas as coisas, um Deus que tem poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, um Deus que está sob o controle e tem poder de abençoar a nossa vida e segurar em nossas mãos de maneira sobrenatural. É isso que nos faz estar aqui dentro com uma certeza: estamos diante de um Deus que tem poder para governar a nossa história. Mas perceba, diante da realidade cristã de ascensão sobrenatural no Brasil, onde milhares e milhares de cristãos evangélicos se multiplicam e em porcentagem crescemos todos os anos, já quase podemos ser chamados de um país protestante. Em meio a todas essas pessoas, em meio a toda essa multidão, Deus está a observar os seus filhos e a perceber pessoas convertidas e pessoas convencidas. As convencidas conseguem falar como os convertidos, se vestir como os convertidos, ir para a igreja como os convertidos. Conseguem orar com orações decoradas, falar e até dar uma saudação na igreja como os convertidos. Mas existem frutos de conversão que apontam para se verdadeiramente encontramos Jesus. A Bíblia diz: quer saber o que há no coração de alguém? Observe o que ela fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. E são as palavras que nos denunciam, as conversas diárias no dia a dia, as piadas que são ditas, as brincadeiras que são feitas. Elas denunciam quem verdadeiramente somos. A maneira como falamos do governo, a maneira como falamos do pastor, a maneira como falamos do irmão, a maneira como falamos do amigo, as nossas palavras denunciam se possuímos um coração convertido ou se fomos convencidos a participar de uma religião e a religião moldou a nossa forma de agir, mas não tocou no nosso caráter. Diante dessa verdade, ao observar Isaías olhando para a manifestação da glória de Deus, ele tem um encontro com Deus. Citamos Pedro dizendo que Pedro também teve a oportunidade de ver a manifestação da glória. Mas logo após a manifestação da glória, Jesus, conversando com os discípulos, disse: olha, eu, o pastor, será ferido, vocês, as ovelhas, se dispersarão. E Pedro olhou: Jesus, esses aí podem se dispersar, esses aí, os outros 11 discípulos podem te trair, podem fugir, mas eu morro por ti, eu não. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, quando você se converter, você não sabe o que está falando, filho, você não sabe o que está falando. As falas de Pedro foram regadas de soberba, as falas de Pedro foram regadas de uma verdade que estava impregnada no seu coração, mas a nossa verdade é falha, e a falência da nossa verdade, ela precisa ser exposta à verdade de Deus. Quantos de nós achamos que, e isso nós vimos todos os dias, diante do pastor, diante da igreja, diante de todos, a pessoa faz um voto e diz: até que a morte nos separe, e para ele aquilo é uma verdade, até ele perceber que a vida está fora de um controle absoluto pelas suas próprias mãos. E passamos por situações na vida que podem trazer dificuldades e trazer a nós a necessidade de uma escolha, de uma postura diante da vida. Que bom seria se ninguém nunca se divorciasse. Seria uma bênção, porque Deus odeia o divórcio. Mas é uma pena que haja tanta maldade e um coração tão endurecido. Homens tão endemoniados, que participam de uma igreja achando que são convertidos, mas só foram convencidos pela religião, e dão a paz em casa e gritam com os filhos dão a paz na igreja, mas gritam com os filhos em casa, abraçam os irmãos na igreja, mas bate na esposa quando chega dentro do seu lar.
cheios de demônios, cheios de si mesmos, que nunca se converteram de verdade. Quando Jesus diz, eu vou morrer, Pedro levanta e diz, que é isso, Jesus? Fala isso não, tenha misericórdia da sua própria vida. E Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Isaías está diante de Deus agora. Estamos falando do profeta Isaías, um homem que foi tremendamente usado por Deus. Ele está diante de Deus, e sabe o que acontece quando estamos diante de Deus? Pega a sua Bíblia e levante com carinho, por favor. Quem trouxe? Levante sua Bíblia e diz assim, eu creio que essa é a única verdade que pode transformar a minha vida em um sucesso total. A Bíblia diga, a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela é a única verdade. Diga glória a Deus. Jesus estava orando por mim e por você, e enquanto ele orava, na altura do capítulo 17, se eu não me engano, do livro de João, Jesus está orando e está dizendo assim, Pai, não oro só pelos discípulos, mas oro por todos aqueles que virão, orando por mim e por você, que um dia chegaríamos aqui diante de Deus. E ele ora dizendo assim, Deus, meu Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como chegar ao Pai se não for pela verdade. Somente diante da verdade encontramos o Deus verdadeiro. Pastor, meu sonho é ter esse encontro que Isaías teve, essa manifestação maravilhosa. Você teria se encontrasse Jesus na verdade, enquanto come da verdade, no seu momento mais precioso do seu dia, o momento que você destinou para Deus. Esse momento em que destinamos para Deus, temos a oportunidade de ver a verdade se descortinar diante dos nossos olhos. E isso nos enche de fé, porque a palavra nos traz fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da verdade. E a fé nos enche de certeza. E quando somos tomados por essa certeza, nossa vida é transformada automaticamente, porque somos alcançados pela graça. E pela graça somos salvos mediante a fé que temos em Cristo Jesus. A manifestação da fé só vem pela palavra. Não tem jeito de se converter sem comer da palavra. Ela é a verdade. Isaías era um profeta apaixonado. Agora ele está diante de Deus. E veja o que acontece quando ele encontra Deus. Veja o que acontece quando temos a oportunidade de encontrar Deus. Automaticamente, Isaías reconhece a sua posição de falho, a sua posição de iníquo, a sua posição de incapaz. É exatamente o que vai acontecer com a vida de todo aquele que encontrar Deus. Todos aqueles que encontram Deus, eles são impelidos, são tocados pela missão e pelo chamado. Porque quando Deus nos chama, nos resgata, nos lava, nos transforma, nos escolhe, Ele nos escolhe para uma missão. Não é para entrar na igreja com medo do filé mignon e ir para casa, fingindo que o evangelho só existe domingo em domingo. É para entrar aqui e ser abastecido de poder e sair na segunda-feira incendiando o mundo com a verdade e com a palavra que liberta. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Ide, vai, pregue, anuncie. Pastor, mas eu vou pregar o quê? Eu vou anunciar o quê? Eu vou falar do quê? Um dia Jesus estava num barco atravessando uma tempestade, sabe? Para chegar de um outro lado num lugar chamado Gadara. Do outro lado havia 2 endemoniados, aonde a Bíblia diz endemoniados gadarenos. Quando Jesus desce naquela praia, os endemoniados que já haviam sido amarrados e quebrado correntes, que atacavam as pessoas, que andavam nus, sujos, escravos de Satanás, correm até Jesus, se ajoelham diante dele, cheios de demônios.
se ajoelham diante dele e dizem: que temos nós contigo? Não é hora para o Senhor chegar e já nos perturbar. Percebam, porque é uma verdade bíblica, que o demônio, Satanás, crê que estremece. Ele teme ao Senhor. E que estranho é ver um cristão, diante da verdade, não temer, e agir como se fosse somente um livro, e viver como se a vida não tivesse um momento de prestação de contas. Isaías está diante de Deus, e quando a verdade de Deus se manifesta em glória, ele só tem um grito para dizer: ai de mim, Senhor, porque sou homem de lábios impuros, e habito em meio a homens de impuros lábios. Quando Jesus liberta aqueles endemoniados de Gadara, um deles se levanta e tenta ir embora com Jesus, e Jesus diz: não, você não vem comigo, volte para os seus. E ele volta e anuncia a toda Decápolis, ou seja, um conjunto de 10 cidades, o milagre que havia acontecido na história dele. E ele é o primeiro missionário, o primeiro missionário naquela religião, simplesmente porque compartilhou os milagres de Deus na vida dele. Você está esperando um curso de missiologia, irmão, para começar a pregar? Você está esperando o momento certo para começar a anunciar Jesus? Você está esperando a idade correta? Você está esperando o momento chegar? O momento é agora, o dia é hoje. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Manifeste o reino que há em você, para que ele transforme a vida dos outros que estão ao seu redor. Eu tive esse contato com a pregação da palavra aos 20 anos de idade. Mas a minha vida só foi realmente transformada e tocada quando eu tive a oportunidade de compartilhar o evangelho. Pregar a palavra é ensinar a Bíblia, é trazer uma história que pode trazer fé, que pode trazer inspiração, que pode trazer força para caminhar amanhã. Mas o gostoso é quando você está no seu dia a dia, sem esperar, e do nada alguém chega do seu lado e você percebe a oportunidade de falar de Jesus para ele. Eu estava em casa e alguém bateu na porta pedindo leite. Queria dinheiro para comprar leite para a filha. Eu não tinha dinheiro. Peguei 1 litro de leite da minha mãe, entreguei pela grade e ele saiu. Quando eu entrei em casa, o Senhor falou comigo. Estranho, né? Alguém pedir ajuda. É fácil pegar um litro de leite e enfiar pela grade. Deus já vinha falando comigo há muito tempo, queria me fazer alguém diferente, e eu sentia a necessidade de fazer algo diferente. Eu abri o portão e gritei àquele moço, ele voltou. Eu peguei mais 1 litro de leite, entreguei na mão dele. Ele disse: oh, muito obrigado. E eu olhando nos olhos dele, eu estava em cima da calçada, ele estava na parte de baixo. Eu olhando dentro dos olhos dele, perguntei: eu posso orar por você, moço? Ele disse: pode. Quando ele disse pode, eu me curvei um pouco, abracei ele, a cabeça dele ficou no meu ombro, e eu orei por ele. Enquanto eu orava, senti o meu ombro molhado, e eu percebendo que ele chorava, continuei orando por ele. Quando terminei de orar, ele olhou nos meus olhos chorando e disse: eu sou assembleano desviado, eu posso me reconciliar? Eu falei: pode. Ele caiu de joelho na calçada, levantou as 2 mãos para o chão, e com as mãos levantadas, eu olhando para ele, pensei: a calçada da minha casa se tornou o púlpito mais lindo que já preguei. É uma oportunidade que só pode viver quem entendeu o chamado. Mas para entender o chamado, querido, você precisa ouvir o chamado. E nem todos conseguem ouvir, porque somente as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Isaías está diante de Deus e reconhece a sua fraqueza. Ele vai dizer: ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros, eu sou um homem pecador. Diante de toda aquela fragilidade, diante daquilo,
um anjo, um serafim, que voava e adorava o Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Pega uma brasa e toca na boca de Isaías, é como se dissesse: é só esse o seu problema? Vem cá, que eu te ajudo. E quando coloca a brasa na boca dele, a Bíblia diz que toda iniquidade é tirada e ele é purificado de todo pecado. Uau! Quando ele encontra Deus, em um momento de glorioso encontro com o Senhor, ele reconhece o seu pecado. Esse é o poder do se encontrar com Deus. Traz a você humildade, irmão. Exatamente isso que encontramos nos 8 primeiros versículos do capítulo 6 do livro de Isaías. Um contraponto entre um rei que começou bem e terminou mal, porque foi soberbo, e um jovem profeta que não se sentia digno, mas porque foi humilde, foi tocado. Ai de mim, eu não mereço, eu não posso, eu sou um pecador. Quando Moisés encontrou Deus no deserto, a sarça ardia, aquela sarça que é uma arvorezinha torta, pegava fogo, mas não queimava, não se consumia. Moisés ficou encantado, foi entrar em contato com aquilo para ver o que era aquilo, e escuta a voz de Deus dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque onde você está é santo. Tira. Ele tirou a sandália e Deus começou a falar com ele, e ele falou o que para Deus? Eu não consigo, eu tenho a língua pesada. Quando Deus encontra Jeremias e chama Jeremias, Jeremias olha para Deus e fala: eu não consigo, eu sou novo demais. Todos nós que somos humildes, todos nós que entendemos com humildade a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, todos nós que entendemos que precisamos da ajuda de Deus, estamos a um passo de ser usados por Deus, porque Ele não procura capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você acha mesmo que Deus vai chegar em alguém que diz: não, pode me chamar, Deus, joga aqui no peito que eu mato no peito e faço gol, eu falo melhor que todo mundo, eu prego melhor, eu sou mais santo que todo mundo, já tem 40 dias que eu estou fazendo jejum e ninguém nessa igreja consegue fazer o que eu faço, ninguém nessa igreja prega como eu prego, ninguém nessa igreja ora como eu oro. Você acha que Deus vai usar alguém assim? Essa pessoa está usando a si mesmo, é cheia de si mesmo, é um ego inflado, é soberba, ela não sabe nem o que está fazendo e está longe de ser convertida. Ela está cometendo o mesmo pecado de Pedro, quando Pedro olha e fala: eu não morro, todo mundo aqui pode morrer nessa igreja, todo mundo aqui pode fugir, todo mundo aqui pode desistir do Senhor, eu vou contigo até o final. É mesmo, Pedro? Deixa eu dizer, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar, você vai me negar. A verdade de Deus, diante da nossa verdade. Então, se todo dia você levantar, olhar no espelho e dizer assim: Senhor, eu até estou conseguindo caminhar, estou me sentindo feliz com essa caminhada, mas deixa eu dizer um negócio para o Senhor: se o Senhor não estiver comigo, não consigo dar mais nenhum passo. Deus, estou feliz com o sucesso da minha empresa, mas deixa eu falar um negócio: eu não abro um dia se o Senhor não estiver comigo. Deus, a minha família está abençoada, eu tenho filhos lindos, está muito bom meu casamento, esse fulano divorciou, ciclano divorciou, não entendo isso, não compreendo isso, não mando de desviado, meu casamento é o melhor de todos. Deus, meu casamento só funciona se o Senhor estiver comigo. A minha vida só avança se o Senhor estiver comigo. Eu só sou alguém se o Senhor estiver comigo. Se o Senhor não estiver comigo, eu não presto. Só sou um pecador de lábios impuros e que habita em meio a homens de impuros lábios. Mas é nesse momento que se manifesta a glória de Deus, quando Ele reconhece. Já disseram, para a cura, o primeiro passo é aceitar o diagnóstico. Um bom tratamento é quando você diz: quem quer se livrar do vício? É dizer: eu sou viciado. Enquanto ele está dizendo assim: não, eu só bebo socialmente, nunca vai parar de beber. Mas se ele assumir: não, eu sou um viciado, um passo de cada vez, Deus me ajuda a se livrar disso. Quando ele reconhece, então começa a cura.
É aqui que Isaías encontra um milagre na vida dele. Ele reconhece e fala: eu sou pecador, lábios impuros é o que eu tenho. Quando ele reconhece, os céus se movem em favor dele. Toca os lábios e o pecado é tirado. Purificação, santidade. Ele é separado para uso exclusivo de Deus. E olha que coisa linda que acaba de acontecer quando ele é tocado por Deus. Olha o que acontece com a vida do homem quando ele é incendiado pela brasa viva. Olha o que acontece na vida do homem quando ele tem o seu pecado subjugado pela glória majestosa de Deus. Quando ele olha para o seu pecado, ele diz: eu não vou porque eu sou pecador. Quando ele olha para a sua fraqueza, ele diz: eu não vou porque eu sou fraco. Quando ele olha para o seu tamanho: eu não vou porque eu sou pequeno demais, sou jovem demais. Eu não vou porque não sou capaz. Mas quando ele olha para Deus, ele diz assim: agora eu estou na posição em que Deus quer que eu esteja. E aí ele escuta uma voz dizendo: quem enviaremos? A quem há de ir por nós? Automaticamente ele se levanta e grita: pode me enviar, eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. Os disponíveis para a obra de Deus são aqueles que tiveram um encontro com Deus. Os disponíveis para a obra de Deus não são aqueles que se sentem santarrões, não são aqueles que se sentem perfeitos, que possuem 4, 5, 6 diplomas. Os disponíveis para a glória de Deus é aqueles que entenderam com gratidão a glória manifesta do poder dele sobre a nossa pequenez, a glória manifesta do poder dele sobre a nossa falibilidade, a manifestação da glória dele sobre a minha fraqueza. Enquanto sou fraco, ele é forte. Enquanto sou pequeno, ele é grande. Enquanto eu não posso, ele pode, e com ele posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Aleluia, aleluia. Quando vocês estão sentindo a presença dele, se coloque de pé e adore o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A casa está cheia da sua glória. Quem é você? Ah, pastor, eu só sou um servo. Eu só sou um pequeno que está lutando contra o pecado todo dia. Eu não tenho capacidade de sozinho, eu não consigo sozinho, eu não faço nada sozinho. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. E nunca quis ser, porque o que importa é que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu suma. O que importa é que Ele seja, porque enquanto eu apareço, só conseguiríamos ver falhas. Enquanto você aparece, só conseguiremos ver falhas. Enquanto Uzias não apareceu como eu sou capaz, mas o Deus que me guia, ele estava perfeitamente bem, extremamente abençoado. Mas no dia que ele permitiu que ele aparecesse, todos viram a sua ignorância e o seu orgulho. Mas olha que bonito que acontece com Isaías. No dia em que ele permite aparecer a sua fraqueza. Irmãos, em tempos de redes sociais, o ser humano enlouqueceu. O efeito Virgínia tem enlouquecido todos os nossos jovens, que olham uma mulher que acaba de dar à luz e já está como se nunca tivesse tido um filho. Uma mulher que tem dinheiro suficiente para comprar metade da cidade dela e foi tudo conquista do seu trabalho nas redes sociais. Aí você olha no espelho e fala: eu tenho 50 anos, nunca consegui nem sair do aluguel. A menina tem 20 anos, já tem uma mansão, compra metade da cidade. Ai, quem sou eu? Eu sou um inútil. E aí olha para o maridão em casa que está lá cheio de dor de cabeça, cheio de problemas, cheio de dívida para pagar. E olha nas redes sociais e está lá o casalzinho abraçado nas Bahamas. Você está entendendo tudo errado, meu filho. Uma imagem não conta a verdadeira história. Uma vez chegaram para mim e disseram assim: pastor, a sua família é linda. O meu sonho é ter uma família como a sua. Eu olhei para ele e falei assim: tire os olhos de tudo aquilo que você acha belo. Olhe para dentro de si
e procure a beleza aonde ela precisa estar, no seu coração. Você não sabe de nada. O que você vê é uma foto. Você não sabe o que é preciso para chegar lá. Você precisa estar segurando nas mãos de Deus. Foque em Deus. Dê o máximo para Deus. E aí o que tiver que acontecer será só bênçãos. O que vai acontecer com a minha e com a sua vida quando reconhecemos as nossas falhas? Enquanto Isaías foi tocado por um serafim com a brasa viva, eu preciso lembrar você que a nossa brasa viva chama-se Jesus Cristo, o justo. Na história de Isaías, um serafim pegou uma brasa viva com Atenaz e colocou nos lábios dele, assim purificando ele e santificando-o para uma missão. Na sua história, Deus Pai pegou o seu único filho, Jesus, entregou na cruz do Calvário, e o sangue dele foi derramado sobre toda a sua vida, as suas vestes e o seu coração. É o suficiente para você olhar no espelho e falar assim: é verdade, eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Por isso eu vou deixar que o Senhor use a minha vida. Irmão, não espere estar pronto. Não existe isso. Quando Isaías se desesperou, dizendo: não tem jeito, ai de mim. Esse é o momento. Esse é o momento. É quando eu entendo que sozinho não consigo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: sozinho você não consegue. Diga para quem está do outro lado: Deus quer te usar. Olha para mim. Olha para mim. Isaías viu Deus e percebeu que era pecador. Ele não tentou justificar os seus erros. Ele não tentou arrumar desculpas para suas falhas. Não botou culpa no pai, não disse que era trauma, ele não inventou nada. Ele disse: eu reconheço a minha impureza. E porque ele se humilhou, irmãos, Deus purificou e o preparou para uma missão. Eu quero que você feche os seus olhos, coloque as duas mãos no coração e conte para Deus agora quem verdadeiramente você é. Deus não vai tratar a nossa fantasia. Deus não vai tratar aquilo que nós mostramos para as pessoas. Ele vai tratar quem realmente somos. Onde estão os nossos vícios? Onde estão as nossas falhas? Onde estão os nossos tropeços, nossos pecados, nossas falhas? Quem somos? É esse que Deus quer tratar. Isaías viu Deus e percebeu que era pecador. Esse é o poder do Evangelho, é expor as nossas fraquezas, mas não para que a gente viva humilhado, não para que a gente viva perturbado. Ai meu Deus, olha só, não tem jeito para mim, eu sou muito pecador. Não. A verdade se manifesta para que você reconheça a sua fraqueza. Mas quando eu reconheço a minha fraqueza, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. É nesse momento que eu me humilho perante a potente mão de Deus. É nesse momento que eu permito que o Senhor entre no meu coração e venha limpar a minha vida para me usar. Porque Deus não usa vasos sujos, Ele não usa vasos quebrados, Ele não usa vaso incompleto. Ele procura você do jeitinho que você é, com as suas imperfeições, para ver se o seu coração é humilde o suficiente para reconhecer sua fraqueza e sua pequenez. Aí nesse momento Ele te lava, Ele te limpa, Ele te toca. Ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros. Então neste momento o serafim desce com a brasa e toca nos lábios de Isaías. Mas neste momento que você gritou, você lembrou que o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário para a remissão do seu pecado, para a transformação da sua vida. Antes de usar, Deus transforma. Ele só precisa que você tenha consciência de quem você é, e transformado pelo seu poder, antes de enviar, Ele limpa. Isaías foi tocado pelo fogo, e nós somos tocados pelo sangue. Isaías foi purificado pelo fogo, nós fomos purificados pelo sangue. Isaías foi tocado por Deus ao ver Deus, nós somos tocados por Deus quando enxergamos Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. O socorro vem da cruz, o socorro vem do sacrifício. Jesus é suficiente, Ele fez o que você não consegue fazer. E a salvação que vem pela graça alcança o seu coração,
trazendo sobre você a purificação por intermédio do sangue de Jesus. Pastor, mas eu preciso tomar atitudes, eu preciso mudar de... Não, você não precisa fazer nada. Você precisa olhar para Jesus, reconhecer Ele como Salvador, ser apaixonado por Jesus, chorar, olhar para a cruz dizendo: Jesus, como eu te amo. Nesse momento a graça te alcança e um ódio ao pecado invade seu coração. Você não vai mais querer fazer o que fazia, não vai mais querer pensar como pensava, não vai mais querer agir como agia. Você vai olhar para Jesus, vai dizer: eu sou loucamente apaixonado por Cristo e nada pode me separar desse amor, nem o ontem, nem o hoje, nem o inferno, nada pode me separar de Deus. Eu não vejo mais prazer no carnaval, eu não vejo mais prazer no mundo, porque eu preciso de Jesus e tenho tudo nele. Tem alguém em nosso meio que está ouvindo essa palavra e com o coração ardendo, quer entregar a sua vida para Jesus? Sai correndo do seu lugar, vem aqui na frente que oraremos por você. Jesus, eu quero o Senhor dominando e controlando a minha história. Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador? Venha. Onde está? Reconciliar com Jesus Cristo. Tem alguém? Faça assim o sinal com a mão para que oremos por você. Não? Então tem? Então vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. A igreja diga glória a Deus. A igreja diga aleluia, 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 aleluia. Vem cá pertinho de mim. Arruma um outro microfone e fica ali do ladinho dele, para ele repetir algumas palavras. Escute. Quando somos influenciados por Deus... Mais uma? O que é isso? Tá, você também? Você também? A igreja diga glória a Deus. Uau! Quando somos influenciados pela cruz, a nossa voz passa a influenciar. Aleluia! Isaías primeiro gritou: ai de mim, não posso, sou pecador. Mas ao reconhecer sua posição e suas falhas, como você está fazendo, filho? Como você está fazendo, filha? Como você está fazendo aí no seu lugar? Ao reconhecer, não é para reconhecer e ficar nessa. Nunca mais. Não. O reconhecer é para a manifestação da glória. Quando ele foi humilde o suficiente para reconhecer, o anjo do Luiz tocou. E agora, sendo humilde o suficiente para reconhecer, você só está aceitando o sacrifício que já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem está entendendo, diga amém. Aí, a voz que dizia: ai de mim, Senhor, agora é a voz que grita: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu fui tocado, eu fui alcançado, eu fui salvo, eu fui transformado, eu fui tocado pelo Senhor. Envia-me a mim, para a glória do teu nome, Jesus. Coloca o microfone na boca dele. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Frederico. Frederico, você está aqui sozinho? Tô com minha esposa. Cadê sua esposa? Sua esposa? Oxe, vem aqui, moça. Vem cá. Dá a mão para sua esposa. Vai fazer 10 anos, primeiro dia apóstolo. 10 anos. Qual o seu nome? Elizabeth. Elizabeth, feche os olhos. Deus, na tua presença, eu coloco a minha vida. Eu escutei a tua voz e reconheço a minha fraqueza e entrego o meu coração para que seja purificado pelo seu precioso sangue. Eu te amo, Jesus. Aceita-me de volta, porque eu te aceito como meu Salvador e entrego a minha família nas tuas mãos, para uma glória
manifestada na terra por intermédio da minha vida. A igreja pode dizer glória a Deus. Elizabeth. Eu, Elizabeth, entrego meu coração, minha família, meu casamento, minha profissão, minha história, entrego tudo nas mãos de Jesus. A minha vida é para a tua glória, Senhor. Me perdoa pelo tempo que fiquei longe, porque hoje eu retorno aceitando Jesus como meu Salvador e reconhecendo Ele como tudo aquilo que preciso para ser feliz. Jesus, eu te amo. E a igreja glorifica o nome dele.